paz, igreja querida. Você ora comigo nesse momento. Senhor Jesus Cristo, é no Teu nome que nós nos reunimos aqui. É em torno da Tua presença, por aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por nós. O véu foi rasgado e o caminho foi inaugurado naquele dia. Aleluia. E se hoje nós pudermos sentir a Tua presença como quem entra no Santo dos Santos, é pelo novo e vivo caminho que o Senhor abriu naquele dia. E hoje nós declaramos que Teu é o reino, Tua é a glória, que o Teu reino é eterno, é um reino de justiça, é um reino de igualdade. E eu clamo, Jesus, para que o Teu reino seja estabelecido no Brasil. Que as injustiças dos poderosos sejam dissipadas pelo Rei justo, pelo justo juiz. Que o Senhor possa agir com mão forte sobre a nossa nação, sobre as injustiças da nossa nação, e mudar a história em nome de Jesus. A nossa oração é por intervenção do alto, intervenção sobrenatural, agir do Senhor. As nossas armas são outras, é a oração, é o jejum, é a boca no pó, é a certeza de que o Senhor nos ouve e nos vê, e se levantará do seu trono e dirá basta, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 49, será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? É uma pergunta. Assim, porém, diz o Senhor, sim, prisioneiros serão tirados dos guerreiros, e despojos serão retomados dos violentos. Brigarei com os que brigam com você, e seus filhos eu os salvarei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu creio no Deus que intervém, no Deus que é justo, no Deus que não pode compactuar com nenhum tipo de injustiça. E eu creio que hoje no Brasil inteiro há um mover sobrenatural do Espírito Santo em todas as igrejas, varrendo a nação de norte a sul, manifestando que Ele é Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O seu reino é um reino eterno, firmado em fidelidade, em justiça, em igualdade. Louvado é o nome de Jesus. Pai querido, nós pedimos que o Senhor, que tem nos ministrado com a sua presença, através dos louvores, a palavra cantada, que o Senhor nos ministre agora, Senhor, através da palavra que será anunciada deste púlpito. Que não seja a minha vida, a minha boca, mas que seja o Senhor falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Nós viemos até este lugar para ouvir a Tua doce voz, com a convicção, Senhor, de que a Tua palavra é a verdadeira comida para as nossas vidas. Fala conosco, ministra-nos, ó Deus. Que qualquer um que estiver disperso aqui neste momento seja conectado com a Tua presença em nome de Jesus. Toda distração, toda dispersão, toda sonolência, em nome de Jesus, parte em retirada em nome de Jesus. Traga toda a mente cativa, a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode sentar-se em nome de Jesus. Graça e paz a você. Estou vendo um monte de rostinho novo aqui, nos visitando. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vou pedir para o pessoal acender as luzes, por gentileza, para que a gente possa não dormir, né? É risco, né? Obrigado. Essa aqui pode apagar, por favor. Essa também. Isso, obrigado. Friozinho, né, gente?
culto das 7, já são 7h30, né? Enfim, domingo, a gente já começa a pensar na segunda, o risco de alguns dormirem é grande, né? Glória a Deus, nós estamos no nosso segundo culto. O primeiro foi uma bênção extraordinária e o segundo também está sendo e será em nome de Jesus até o fim da... Queridos, eu quero meditar na palavra do Senhor com você nessa noite, e esse é o tema que vai nos guiar, nos nortear, para nós meditarmos naquilo que o Senhor tem a falar conosco. Guarde o teu coração, é sobre isso que nós queremos falar. E esse tema, de alguma maneira, ele é um trecho de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, quando Salomão, escrevendo os provérbios, ele diz, olha, sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E fica aqui uma orientação, um aconselhamento para mim e para você, durante toda a nossa existência, guarde o teu coração, guarde o teu coração. Uma traição, ela não acontece de um dia para o outro. Ela começa num coração que de alguma maneira começa a flertar, começa a abrir concessões, começa a permitir algumas conversas, começa a dar margem para que daqui a pouco um sentimento nos engane, dizendo, olha, você não ama mais a tua esposa, você não ama mais o teu esposo, você está apaixonado por aquela pessoa. E a gente cai naquela armadilha, mas tudo começou ali, no nosso coração. Uma pessoa não deixa a fé de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro que ela abandona a caminhada, esquece de Jesus e não tem mais prazer na comunhão. Começa por uma relativização, um esfriamento, uma apatia. Eu já não participo dos cultos, eu já não oro, eu já não busco, eu já não leio a palavra. Eu começo a me alimentar de tantos lixos, porque o meu coração, de alguma maneira, tem me direcionado para aquele lado. E quando nós vamos ver, aquela pessoa está completamente desviada dos caminhos do Senhor. E a gente poderia falar de dezenas de exemplos da nossa vida. O coração humano, queridos, é o centro das decisões, dos desejos e das nossas motivações. E é claro que nós hoje entendemos, né, que isso não é um processo que acontece aqui, né, nesse motor de funcionamento do nosso corpo. É um processo que acontece na nossa mente, nós entendemos disso. Mas na Bíblia, coração fala das emoções, é símbolo e sinônimo de vida, é o pulsar da vida. Então, nesse sentido que nós estamos falando, guarde o teu coração, guarde a tua vida, guarde as tuas emoções, guarde a tua alma, guarde aquilo que te mantém vivo, pulsante. E é claro que isso é um processo que acontece na mente, no nosso cérebro. Por que a Bíblia nos adverte a guardar o nosso coração? Porque dele procedem todas as fontes da vida. E ela nos ensina a guardar com diligência, porque do nosso coração é onde vai fluir todas as decisões da nossa vida, todas elas. Nada vai acontecer por acaso. Todas as escolhas, as motivações, os desejos, as decisões, elas vão partir do teu coração. E por isso a palavra de Deus diz para mim e para você, guarde o teu coração. Guarde o teu coração. E a gente poderia pensar sobre esse tema com vários personagens bíblicos, vários. Mas hoje eu quero meditar com você na vida de um rei de Israel, mais precisamente de Judá. Esse rei tem o nome Uzias. E você deve lembrar de Uzias pelo profeta Isaías, quando no capítulo 6 diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E é tão lindo que ele diz que eu vi o Senhor. E nós vamos falar disso num outro dia, talvez a semana que vem. Assentado num alto e sublime trono. E de alguma maneira o que Deus está fazendo ali é ressignificando tudo que para Isaías era a figura de um rei, e de um grande rei, porque Uzias foi um grande rei durante boa parte da sua vida, mas que agora ele havia morrido, ele não estava mais ali, e talvez o desespero, a tristeza, a preocupação havia tomado conta do coração de Isaías e de todos os demais. E ele vê o Senhor assentado num
trono, reinando soberano. E esse rei Uzias, ele é um exemplo de quem começou muito bem e terminou muito mal, porque ele não guardou o seu coração. Começou de forma linda, extraordinária, como talvez muitos aqui começaram a sua jornada. E talvez hoje você está só a rapa do tacho. Se arrastando, espiritualmente falando. E não apenas espiritualmente, porque nós não somos um ser que tem partições totalmente separadas. Não tem como você estar espiritualmente mal e dizer eu estou fisicamente, mentalmente, estou excelente. Não existe como. Nós somos um ser único, composto por corpo, alma e espírito. Para os dicotomistas, alma e espírito é a mesma coisa. Para os tricotomistas, corpo, alma e espírito. Não quero entrar no mérito, porque isso pouco importa. O rei Uzias começou de uma forma extraordinária. Seu início foi um início promissor. E sabe por que foi promissor? Porque o seu coração era voltado para o Senhor. O seu coração era um coração inclinado na presença do Senhor. O texto de 2 Crônicas, lá no capítulo 26, é um capítulo inteiro contando a trajetória de Uzias. Diz para nós que ele começou a reinar aos 16 anos de idade, um jovenzinho, um garoto, um adolescente. Ele foi escolhido pelo povo para suceder o seu pai. E ele, aos 16 anos, uma criança praticamente, ele assume o trono. E a Bíblia diz no versículo 4 que Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, Uzias andou nos caminhos do Senhor, ele andou na linha do que o Senhor estabeleceu, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E o versículo 5 diz para nós que Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, não o profeta Zacarias, mas também um profeta. Durante a vida deste homem, Uzias buscou a Deus durante toda a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, diz a palavra de Deus. Ele era um garoto, começando a sua vida, e ele andou nos caminhos do seu pai, ele temeu ao Senhor, e como ele era um jovem ainda, não tinha muito conhecimento, ele de alguma maneira se permitiu ser mentoreado, tutoriado por Zacarias, que tinha a visão do Senhor, que instruía este menino no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós abandonamos o temor do Senhor, nós abandonamos a sabedoria. E ele cresceu assim, e ele buscou a Deus, diz o texto, durante toda a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. E a parte B do verso que lemos diz: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você quer ser próspero na vida, sim ou não? Vou perguntar de novo: você quer ser próspero na vida, sim ou não? Sim. Amém. Eu perguntei 2 vezes porque eu sei que para muitos a gente tem um problema com a palavra prosperidade. Por quê? Porque tristemente alguns líderes, mercadores da fé, deturparam o que significa prosperidade. Deturparam e fizeram da fé um negócio, business. E de alguma maneira criaram suas teologias e negociam, são mercadores da fé. E a gente muitas vezes, por causa de um grupo que vai para um extremo, muitos de nós vamos para o outro extremo. Como se Deus tivesse satisfação, prazer na pobreza, na miséria, na escassez, na frustração, em que nada dê certo, em que você não tenha dinheiro para pagar aluguel, em que você não tenha dinheiro para pôr a comida na tua mesa. Não, Deus não tem prazer em nada disso, de forma nenhuma. Deus não é um Deus contra a prosperidade, pelo contrário, Ele é um Deus que tem prazer em fazer os seus filhos prósperos.
E é claro que a gente precisa separar as coisas. Você não está aqui para ser próspero, você está aqui porque você ama o Senhor Jesus, você o ama, você o deseja, você o quer, você não o busca pelo que Ele pode fazer. Mas a Bíblia diz que o desejo do Senhor é nos fazer prósperos. E prosperidade vai muito além de acúmulo de riqueza. Prosperidade, se você pegar o dicionário, é o estado de progresso, de crescimento, de bem-estar, de sucesso nas várias áreas da vida, área material, área emocional, relacional, espiritual. Em tudo nós precisamos prosperar, progredir, em tudo. Teu casamento precisa prosperar. A tua vida financeira precisa prosperar, não para que você acumule riquezas e olhe para elas como a parábola e diz, uau, já tenho o suficiente para toda a minha vida, então agora eu vou guardar mais. Não se trata disso. Nós não estamos falando de acúmulo de riquezas, de ter e ter e ter, porque aí realmente o negócio desanda. Lembre-se que o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Quando Deus te dá dinheiro e você não ama o dinheiro, você vai ser um excelente recurso nas mãos do Senhor para Ele cumprir os seus propósitos. Deus vai levantar pessoas e abençoar. Eu contei para vocês um tempo atrás, as nossas missionárias estavam para ir para a viagem missionária. A Thaís precisava ir lá para Papua Nova Guiné, agora, no começo do ano. E não tinha dinheiro para passagem, algo em torno de R$10 mil a passagem. Não tinha dinheiro e creio que Deus vai prover. E aí elas vieram aqui num culto e comentaram, né, que elas iam, mas não tinham provisão ainda, não tinha. Deus proverá. E fizeram um comentário aqui, né, sobre isso. Naquele mesmo dia, uma irmã, que eu não sei quem é e nem quero saber, e não tenho raiva de quem sabe, não é isso. Não vou completar. Uma irmã parou ela e falou assim, oi moça, me dá o seu Pix. Em alguns segundos, porque o Pix é uma bênção, né? R$10 mil na conta dela. Agora, diz para mim que quem fez isso é porque está sobrando. Não. Quem fez isso não ama o dinheiro. Não ama o dinheiro. E Deus tem paixão e prazer de abençoar pessoas que não amam o dinheiro, mas que permitem que o dinheiro seja uma ferramenta, um instrumento para o querer e para o propósito de Deus. Prosperidade, a gente precisa entender, porque a Bíblia fala bastante sobre esse tema. Mais de 60 vezes nós vemos os termos e as suas variáveis nas Escrituras. Mais de 60 ocasiões. Lá em Gênesis nós somos informados que o Senhor estava com José e ele veio a ser um homem próspero. Deus prosperou José, você sabe da história. O Salmo 1 que fala o contraste entre o ímpio e o justo, diz acerca do justo, tudo quanto ele faz será próspero, será bem-sucedido, falando acerca do justo. Deus não tem problema com relação à prosperidade, pelo contrário, o que o justo faz prosperará, será bem-sucedido, tudo. Provérbios 10 diz para nós que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção, o favor do Senhor nos enriquece em todos os sentidos. Quando eu falo de enriquecer, de ser próspero, eu estou falando em todos os sentidos da vida. Afinal de contas, o que adianta ter dinheiro e não ter uma família próspera? Não ter filhos prósperos? Não ter um casamento próspero? O que adianta? O mundo sabe muito bem esse tipo de prosperidade que não é prosperidade. Quem prospera alguém é o Senhor. Acumular dinheiro, ter riquezas, não é sinônimo de prosperidade. Deus é um Deus que prospera os seus filhos. E é o que a palavra de Deus diz. Você vai falar, pastor, mas tudo isso aí é Velho Testamento, no Novo não tem isso não. Aí lá em 3 João, na saudação, no versículo 2, é uma carta de um capítulo, João, escrevendo para Gaio, diz, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Ele diz, amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e tua saúde, assim como tua alma é próspera. Veja que a questão e o entendimento de prosperidade não é restrito ao Antigo Testamento. João dizendo para Gaio exatamente, eu faço votos para que você seja próspero,
e a tua saúde também, assim como a tua alma é uma alma próspera. Você tem uma alma próspera? Não responde para mim, não, responde para você. Você tem uma alma próspera, você tem uma saúde próspera, você tem uma mentalidade próspera, você tem um coração próspero que está disposto a fazer tudo para que a vontade do Senhor seja estabelecido. Que seja assim. Mas enfim, nós vemos esse grande rei começando de forma promissora, porque o seu coração era um coração voltado para o Senhor. Uzias buscou a Deus, e enquanto ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. E a gente vai ver na biografia dele, na vida dele, a fase de grande prosperidade desse rei. Uzias teve conquistas militares que poucos tiveram, poucos. Esse homem, esse rei, ele é um dos 5 principais reis de Israel, só para você ter uma base. E ele é rei de Judá. E ele conquistou e ele fez coisas incríveis, extraordinárias. Se nós lemos o versículo 6 de 2 Crônicas 26, diz que ele foi à guerra contra os filisteus, e ele derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. E depois ele construiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Ele derruba as fortalezas do inimigo e ele estabelece seus marcos naquele lugar. Isso é conquista, isso é vitória. Ai, mas não pode invadir a terra dos outros. Querido, vamos ter uma visão realista da vida. Nós estamos num mundo em que as nações elas brigam por ocupação de território. Se uma nação não tem forças militares para se defender, ela vai deixar de existir. Não existe essa ideia que o ser humano é bonzinho, não tem ninguém bonzinho. A Bíblia diz que não há quem ame a Deus, não há quem o busque, não há quem faça o bem. A gente tem que entender como que as coisas de fato funcionam. E ele, como rei da nação, derrubou fortalezas, derrubou os muros das fortalezas dos filisteus. O pior inimigo de Israel eram os filisteus. E Uzias fez isso. E diz o verso 7 que Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes e contra os meunitas. Os amonitas começaram a pagar tributos a Uzias. E a sua fama, ela se estendeu até a fronteira do Egito, porque ele havia se tornado muito poderoso, diz a palavra de Deus. Estabelecimento militar, conquistas. A sua fama, de alguma maneira, começa a percorrer as nações da terra. Mas ele não fez apenas isso. Uzias, ele fortificou Jerusalém com torres, ele cavou cisternas e ele tornou aquele lugar um lugar próspero, um lugar fértil. Aquela região é uma região desértica, você bem sabe disso. Não é uma região fácil. E Uzias foi um excelente instrumento de Deus, porque Deus o ajudou em tudo. Deus o fez prosperar. Onde ele colocava as mãos, Deus o abençoava e havia prosperidade do Senhor na vida dele. E aquele lugar, de alguma maneira, Uzias era um homem que amava a agricultura, amava a pecuária, e Judá viveu um momento de fartura, havia emprego, as pessoas trabalhavam nas vinhas, nos campos, nas colinas, para todo lado, ou seja, houve um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo onde há trabalho, onde eu recebo, pelo meu trabalho, eu levo a provisão para minha casa, é tudo que a gente precisa. Ninguém quer nada de graça. Não faz bem você ficar recebendo nada de graça, porque é pinga-pinga, é miséria, é para te prender e deixar você refém e presa. É tão bom quando você pode trabalhar e do suor do teu rosto comer o teu pão. É a melhor coisa, o trabalho dignifica o homem. Homem nenhum precisa viver de esmolas, de bolsa isso, bolsa aquilo. Ah, pastor, mas você vai falar da injustiça. Eu sei que existe injustiça, e não é essa a maneira de corrigir a injustiça. Não é essa. Isso é um mecanismo de controle, de domínio de massa. Só isso. E a gente vê a prosperidade, de alguma maneira, alcançando Judá e Jerusalém. Uzias, ele tinha uma força militar extraordinária. Nos dias do seu reinado, Judá, Jerusalém, tinha um exército de mais de 307 mil homens. 307 mil homens extremamente preparados para defender a nação.
O versículo 13 do capítulo que nós estamos lendo diz que esse exército era uma força poderosíssima. Poderosíssima, 307.500 homens. Hoje, o nosso país, o Brasil, nos dias atuais, tem na ativa 360 mil homens. O Brasil, a 10ª maior potência militar do mundo, é o Brasil, 360. Lá naqueles dias, ele tinha 307.500 homens. E hoje nós estamos falando das 3 forças: o Exército, Marinha e a Aeronáutica. Deus o fez prosperar em tudo, e as coisas aconteceram. Uzias investiu em equipamento bélico de alta tecnologia para o mundo da época. O versículo 14 diz que ele providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, atiradeiras de pedras para todo o exército. E em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado pelo Senhor. Extraordinariamente ajudado. E assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama espalhou-se para longe. Muitos lugares distantes da realidade de Judá e Jerusalém sabiam da fama de Uzias. Ele foi um rei que trouxe segurança, prosperidade, paz para a nação de Judá. Seria extraordinário se sua biografia parasse aqui. Mas a vida continua. E, infelizmente, Uzias começa um processo de queda. Um processo de degradação. Um processo de desviamento, de deixar de ouvir a voz do Senhor. Deus o abençoara, como nós lemos, porque ele sempre escutara a voz do Senhor, buscar o conselho do Senhor, andava em conformidade nos caminhos do Senhor, e Deus o abençoara enquanto Deus o abençoou, enquanto ele foi temente ao Senhor. Mas aí a gente cresce. A gente acha que agora a gente já sabe tudo. Eu não preciso mais ficar lendo a Bíblia todo dia. Para que orar todo dia? Agora Deus me abençoou, eu estou trabalhando, eu tenho meu negócio, está prosperando aqui, eu já sei como é que funciona. Eu tenho que fazer assim, fazer assado, é assim que eu administro. E a gente esquece que tudo que temos, que tudo que somos, vem dele. A gente esquece. E a gente vai tocando a vida como se nós fôssemos experientes e entendidos no processo. É o risco que muitos pastores têm. A maioria dos pastores não cai no começo dos seus ministérios. Cai num processo mais avançado. Quando? Quando já não ouve mais o Senhor. Quando perde o temor do Senhor. Mas como que perde o temor? Simples, querido. Pregação é uma técnica. Você pode pregar sem vida com Deus. Você pode aprender a usar alguns mecanismos que para quem está meio desapercebido não vai nem se ligar no que está acontecendo. Você pode continuar conduzindo um ministério, um trabalho, um projeto, com a tua vida totalmente desconectada de Deus. E o que talvez te mantenha ainda nesse ambiente religioso não é mais o Senhor. São as atribuições que você tem. Porque aquilo alimenta a tua alma. Alimenta de alguma maneira, dá um sentido para a tua existência, sabe? E aí começa o processo de queda terrível. O versículo 16 de 2 Crônicas 26 diz: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Quem o fez prosperar? Quem o tornou poderoso? Deus. Mas quem se tornou
orgulhoso. Uzias. Deus o prosperou. Deus o fez conhecido. Deus levou o seu nome até as nações vizinhas ali. Deus o abençoou sobremodo. Deus o ajudou em tudo. Mas foi Uzias que se tornou arrogante, orgulhoso. O orgulho é algo que é homeopático, viu, querido? São doses pequenas. Pequenas doses. A gente nem se dá conta que está ficando orgulhoso. Primeiro você se torna orgulhoso contra o Espírito Santo. Você o resiste quando ele tenta falar ao teu coração. Você o resiste. Depois você se torna orgulhoso com as pessoas que Deus usa, que estão à tua volta. Às vezes é uma esposa, às vezes é um esposo, às vezes é um filho, às vezes é alguém, e você já não aceita. Você se blinda contra aquilo, porque você não aceita ouvir a verdade. E pouco a pouco, o orgulho foi tomando o coração de Uzias, fazendo com que ele se esquecera de que foi o Senhor quem o abençoou, de que tudo que ele conquistou foi pelas mãos do Senhor. Querido, quando um coração se curva diante de Deus, a prosperidade de alguma maneira exalta essa pessoa. Mas quando o coração se exalta, a prosperidade destrói essa pessoa. A questão não é a prosperidade. A questão é a exaltação do nosso coração. É o orgulho do nosso coração. Deus o prosperou ou o abençoou durante todo o tempo que ele buscou o Senhor. Mas há um momento que a gente acha que não precisamos mais buscar o Senhor. Não há necessidade. Uzias tentou exercer um papel que não era dele, mostrando claramente o total desrespeito pela vontade do Senhor. Tem muitas maneiras de a gente mostrar desrespeito pela vontade do Senhor. Uma delas é fazendo exatamente o contrário ao que a palavra de Deus diz. Eu não preciso dizer, verbalizar. É simples. Todas as vezes que consciente eu tomo uma decisão contrária à vontade de Deus expressa em sua palavra, eu estou desrespeitando, dizendo, estou pouco me lixando para a tua vontade. Não estou nem aí para o que você pensa. E foi isso que de alguma maneira ele fez. Diz o versículo 16 que ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. E o incenso, ele é como um símbolo das orações do povo de Deus. Somente os descendentes de Arão podiam entrar no lugar santo e oferecer de alguma maneira incenso, queimar incenso ali no altar. Mas o rei, eu sou o rei, ele desrespeita totalmente, ele entra no templo, ele pega o incensário e ele vai oferecer. E o versículo 17 diz que o sumo sacerdote Azarias e mais 80 sacerdotes, homens corajosos, entraram atrás dele, enfrentaram ele, o rei, e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é uma tarefa dos sacerdotes, descendentes de Arão, consagrados para isso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Houve um alerta. Mas quando a gente está tão tomado de um orgulho, a gente não ouve os alertas de Deus. A gente não é capaz de entender que Deus está falando, acorda. O orgulho de Uzias não permitiu
que ele enxergasse e acatasse a advertência do Senhor através daqueles homens corajosos. Porque você peitar o rei, meu irmão, não é para qualquer um, não. Uzias, diz o verso 19, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. É assim mesmo. Quando a gente está tomado por um orgulho, uma arrogância, que deriva de um distanciamento da voz de Deus, que é resultado de quem não é mais, de alguma maneira, aconselhado, né, pela palavra de Deus, e vai tentando fazer as coisas da nossa maneira. O Senhor tenta colocar seus instrumentos, pessoas, é um esposo falando para a esposa, é uma esposa falando para o esposo, é uma mensagem do culto, é um amigo que diz para você, cara, acorda, você não está vendo isso. E você prefere fechar a porta para a pessoa e dizer, não quero saber. Uzias fez exatamente isso. E a consequência de não guardar o coração da arrogância, da soberba, do orgulho, foi que quando ele estava manifestando a ira dele contra os sacerdotes, a lepra apareceu na sua testa. Imediatamente, diz o versículo 19. Com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso. Ele irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença de todos, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu a lepra em sua testa. Uzias foi imediatamente expulso do templo. Ele foi viver o resto dos seus dias isolado de tudo e de todos. Nunca mais ele entrou no templo do Senhor, porque ele foi completamente tomado pela lepra. E assim terminou os seus dias. E foi Deus que de alguma maneira deu esse fim para ele. A gente se assusta com isso, porque para nós talvez não faça muito sentido. Será que tem problema? É para tanto? Alguém entrar no templo e querer fazer um ofício que não é dele, é para tanto? A questão não está somente nisso. Isso só revela um problema muito maior, que os dias já vinham trazendo faz tempo. Um desprezo pela palavra. Se Deus o fez prosperar, enquanto ele era temente ao Senhor, ouvia o Senhor, houve um momento em que ele parou de ouvir ao Senhor. E a própria prosperidade que o Senhor trouxe para a vida dele, trouxe destruição para ele. O orgulho precede a ruína. Sempre, sempre. A gente pode tirar 7 lições. Eu vou pedir para o Gui vir à frente já. Vou terminando. 7 lições para mim e para você, da história de Uzias. A gente às vezes acaba confundindo, fala Uzias, daqui a pouco fala Urias, né? Porque é muito parecido, mas é Uzias. 7 lições da história deste rei de Judá, para mim e para você. A primeira e muito importante: não se esqueça que o orgulho precede a ruína. Não se esqueça disso. O orgulho, a soberba, precede a ruína. Diz Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição. E o espírito altivo, antes da queda. Sempre. O orgulho se manifesta antes da destruição vir. Esse espírito altivo de quem sabe tudo, entende de tudo, manda em tudo, não precisa de conselhos,
sempre se manifesta antes da queda. Satanás foi destruído pelo orgulho, você sabe disso. Lá no profeta Isaías, no capítulo 14, Lúcifer dizia no coração dele, diz: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele foi expulso do céu. Cuidado com o orgulho. Cuidado com o espírito altivo. Cuidado com a soberba. Tudo isso precede a ruína. Uzias não foi destruído de uma hora para outra. O texto está resumindo a vida dele. Mas certamente já fazia muito tempo que ele não ouvia mais a voz do Senhor. Quantos alertas ele recebeu, eu não sei. Mas eu sei que um último ele recebeu, que nós acabamos de ler. Segunda lição para a gente, para mim e para você. Quando você chegar, querido, lá no lugar desejado, sonhado, imaginado. Quando você chegar no lugar que você acredita que Deus tem para você. Intensifique a sua busca, por favor. Intensifique a sua busca. Quando você chegar no ministério, numa grande igreja, um grande ministério de louvor, um grande ministério infantil, um grande negócio, próspero, abrindo as franquias do seu negócio. Intensifique a sua busca, para que você nunca deixe de ouvir o Senhor. O risco é enorme. Como disse, a grande maioria dos pastores não cai no começo dos seus ministérios. Vão cair quando as pessoas já acreditam que sabem como conduzir o ministério. E talvez já não há mais tempo para ouvir a voz do Senhor, para permitir que o Senhor fale ao seu coração. Já não há mais sensibilidade para o Senhor. E é quando a gente menos espera. Ah, mas é de uma hora para outra. Não é. Não é. Não é de uma hora para outra. É um processo. Intensifique a sua busca quando você estiver vivendo o teu sonho. O melhor de Deus, o ministério que Deus tem para você. Intensifique a sua consagração. Ore mais, busque mais, jejue mais, clame mais. Não deixe que nada tire você da presença do Senhor. Não deixe que nada tire o teu prazer na casa dEle, no tempo para Ele. Não deixe. Não acredite nas mentiras. Não acredite. Eu não tenho tempo. Deus sabe. Deus sabe que você está se enganando. Deus sabe mesmo. Uma terceira lição que a gente tira para as nossas vidas, da experiência de Uzias: enxergue o seu lugar e se submeta àquilo que o Senhor estabeleceu. Uzias tinha o seu papel, ele era rei e não sacerdote. Mas quando eu não enxergo o meu lugar, onde Deus me colocou para fazer o que eu quero fazer, as coisas que Ele não mandou eu fazer, e a gente põe os pés pelas mãos, a gente faz besteira, simplesmente porque nós estamos desrespeitando, desprezando aquilo que o Senhor estabeleceu. Uma quarta lição para a gente: aprenda com a história. Todo domingo você ouve uma pregação, nós lemos um texto, nós meditamos na vida de um personagem, de alguém. Se Uzias tivesse aprendido com a história de Saul, por exemplo, ele não teria feito a mesma bobagem, caído no mesmo erro.
Se você aprender com a história, com os erros de Uzias, de Saul, de Davi, de Abraão, de todos esses homens de Deus, você não vai cair no mesmo erro. Porque o adultério de Davi com Betseba não está lá para ser um exemplo para a gente. Todo mundo tem o direito de uma vez na vida pular uma cerca. Não. Está lá mostrando o que a gente não deve fazer. Porque as consequências são terríveis e dramáticas. E está mostrando que Deus perdoa, que Ele restaura, é verdade, mas as consequências, não queira passar por elas. Não queira. Aprenda com a história. Uma quinta lição para a gente: não se conforme aos padrões dos seus dias. Hoje está todo mundo fazendo, todo mundo faz assim. Como dizia sua mãe, você não é todo mundo. Naqueles dias era comum que reis de outras nações oferecessem sacrifícios, holocaustos às suas divindades, aos seus deuses. E talvez Uzias falou: qual o problema? Ele não está mais ouvindo a voz de Deus. E vendo o que está acontecendo nos seus dias, ele não viu problema nenhum. Nenhum problema em queimar incenso, que era exclusivo para uma função sacerdotal. Ele não viu problema nenhum. Nós estamos dizendo de um período que se seguiu, em que muitos reis arrogavam para si próprio títulos de Senhor, de Deus. Portanto, quando eu me acho Deus, o que eu não posso fazer? Traz isso para os seus dias e veja como as pessoas têm vivido a vida. Testemunhos terríveis. São histórias dramáticas, terríveis, que a gente fica sabendo. Pastores respondendo na justiça, presos, com associação com o crime organizado, lavagem de dinheiro. Não é longe não, é aqui no nosso pedaço. Será que isso me dá o direito de falar? Não. Quando eu deixar de ouvir a voz e o conselho do Senhor, algum outro conselho eu vou passar a ouvir. E não é bom. Não vem de Deus. Cuidado. Não se conforme aos padrões dos seus dias. Na sexta lição eu encerro já. Preste atenção aos avisos de Deus, aos alertas que Deus faz. Preste atenção. Eu não sei quantas vezes Deus usou Isaías, outros homens de Deus. Eu não sei quantas vezes Deus usou pessoas para alertar Uzias do caminho que ele estava, chamando ele ao arrependimento, a voltar a ouvir a voz e o conselho do Senhor. Eu não sei. Mas o que eu sei é que se Uzias tivesse dado ouvido à exortação daquele sumo sacerdote e daqueles 80 sacerdotes, ele não teria se tornado um leproso. Sua vida não teria tido esse fim. Não teria. Porque ele não se tornou leproso ao entrar no lugar santo, ao pegar o incensário. O texto é claro que ele se tornou leproso quando ele se irou, se indignou contra aquilo que os sacerdotes falaram para ele. Quantas vezes nós estamos se irando contra os instrumentos de Deus para nos trazer sobriedade? Marido, ouça a tua mulher, marido. Ouça a tua mulher. Ouça o que ela está dizendo para você. Acorda. Deus está falando através dela. Acorda.
E sétimo e última lição para a gente, sobre tudo que ouvimos. Lembre-se sempre, que você está onde está, porque o Senhor te abençoou. Sempre. Não importa a situação, não importa se você é auxiliar de limpeza, saiba que o Senhor te abençoa. Se você é CEO de uma multinacional, saiba que o Senhor te abençoa. Em 2008, a Ana Paula Valadão compôs uma canção tão cantada na igreja brasileira. Vem de ti, Senhor. E um trechinho dessa canção diz: tudo o que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo o que sou e o que eu venha a ser, vem do Senhor. E eu sei disso. E eu não me esqueço disso. Porque o dia que eu esquecer, começou um processo de decadência. Toda a prosperidade que Deus te deu pode se tornar a pior coisa na tua vida. Que a gente tire as lições da vida do grande rei Uzias, um grande rei. Não precisava ter esse fim. Teve, porque deixou de ouvir a voz do Senhor. Deixou de ouvir o conselho do Senhor ao pé do ouvido, dizendo: filho, esse é o caminho, anda por ele. Que Deus em Cristo abençoe a mim e a você. E nunca se esqueça, guarde o teu coração, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos louvar a Jesus Cristo.